Salve, salve galera, muito boa noite. Estamos aqui ao vivo e a cores com uma convidada de garbo e elegância mais uma vez. E vamos esperar a nossa grande Tiane Almeida entrar primeiramente. A minha parceirona aí. Vamos mandar aqui, aceitar. Ao vivo na nossa live maravilhosa de todo domingo. Cadê a Giane? Cadê a Gi? Vai, Gi. Já mandei a solicitação aí. Deixa eu ver aqui. Aceitar. Ver se agora vai. Agora foi? Oi, Agora... deixa eu virar a câmera. Beleza, hein? Alguém tem que deixar ela virada, Renato. Vamos ver hoje se vai entrar Senão é virada. nós. Pô, mas a gente não vale, Gi. A gente tem que quebrar o clima de vez em quando. Galerinha, boa noite, meu parceiro, tudo jóia? Boa noite. Galera, sejam bem-vindos a mais um. Vamos colocar assim, né? Nossa live podcast, né? Porque a gente conversa pra caramba aqui. É gostosa a conversa. É bom demais, né? Então, vou dar mais um recadinho rapidinho, tá, Renato? E aí a gente já traz a Aline pra cá. Ela tem muita coisa para contar para vocês, gente. Muito legal a história dela. A maioria já conhece, né? Quem segue ela, mas muitos aqui vão ficar sabendo de uma história, principalmente para a mulherada aí, né? Que teve filhos, né? Ela traz umas histórias assim muito legais para vocês. Falando sobre o concurso tal Garoto e Garota Academia. O pessoal já está procurando, graças a Deus, o pessoal está se inscrevendo. As inscrições estão abertas, então o pessoal que quiser se inscrever, lá no Instagram, Garoto e Garota Academia. Só põe isso, Garoto e Garota Academia, tá? Qualquer coisa o pessoal vai estar respondendo, passando todas as informações, e o pessoal está procurando, e também a gente está vendo as empresas aí, né, que estão fechando com a gente. Que venham aí o pessoal que quiser participar. Me esqueci, Onde que vai ser? Vai ser aqui em Americana, no Teatro Paulo Altran, que é uma escola que tem aqui, é próximo à rodoviária, é muito fácil de chegar. Teatro maravilhoso, adorei lá. É muito legal. Então, todos estão convidados, galera, venham para cá, dia 4 de novembro, tá? Logo vou colocar o valor do ingresso, que vai ser legalzinho para todo mundo. Beleza. Vamos lá? Vamos lá. Vamos trazer a mulher? Vamos puxar a mulher para dentro. Deixa eu mandar aqui convite para ela. Cadê a Aline? Aqui, já convidei, hein? Será que ela aceita? Vamos lá. Vamos ver a câmera. Boa noite. Tô ligeira aqui, né? Vocês viram. Todo mundo entra ao contrário. Eu falei que eu tinha que quebrar o clima, Aline. Eu tinha que quebrar o clima, inverti. Legal, legal. Aline, seja bem-vinda. Seja bem-vinda à nossa live 4.5. Uma honra ter você com a gente aqui, tá? E contando um pouquinho da sua história, né? Bacana. Eu que agradeço aí o convite de participar, de poder dividir um pouco da minha história, se eu puder de alguma forma aí inspirar alguém, eu já vou ganhar o dia. Que vamos. Então, Aline, geralmente eu já começo a live assim. Quem é a Aline? Como essa Aline entrou para o mundo do bodybuilder? Conta um pouquinho da sua história, como que aconteceu, né? Você tem uma história muito legal que você estava contando para a gente aí nos bastidores, escondidinhos nossos lá, né? Aqui nos bastidores. Então, conte tudo para a gente. Antes de mais nada, eu costumo dizer, quando alguém pergunta quem é a Aline, a primeira definição é a mãe do Gabriel, gente. Não tem jeito. Depois que a gente vira mãe, vira a mãe do Gabriel, né? Mas, gente, eu vou contar aí um pouquinho da minha história para vocês, tá?
como que eu comecei no esporte, o que me levou ao esporte e um pouquinho da minha vida aí, que eu acho que vai ajudar muitas mulheres, que esse é o meu intuito, isso que eu tento fazer todos os dias no meu Instagram, nas redes sociais. Bom, gente, com 19 anos, eu fui para os Estados Unidos. Eu tinha esse grande sonho de ir para os Estados Unidos e com muita dificuldade, com muita luta, eu consegui ir para lá. E eu venho de uma família simples, mas eu tive uma infância com sobrepeso. Então, isso é uma coisa que, assim, um alerta para as mães. Tomem cuidado com as coisas que vocês dão para os seus filhos comerem, porque isso vai repercutir para o resto da vida. E assim, meus pais não tinham tanta informação, antigamente não se tinha tanta informação, né? Então eu ganhei muito peso de quando eu era criança, então eu já tenho essa genética que favorece ao ganho de peso, né? E enfim, eu já me coloquei num cenário onde eu comia muita besteira e tudo mais, então eu tive uma infância com muito sobrepeso. Isso é algo que eu carreguei depois para o resto da vida, né? Foi o esporte que me ajudou a quebrar isso. Então, como eu disse, aos 19 anos eu fui para os Estados Unidos. Eu fui no intuito de ficar apenas um ano, fiquei 6. Lá eu estudei, eu fiz minha faculdade lá e tudo mais. E lá eu fiquei com o princípio de obesidade. E foi bem complicado, porque quando eu voltei para o Brasil, eu me dei conta de que eu estava enorme. E aquilo foi um choque para mim, meu Deus do céu. Eu não tinha noção quanto eu estava fora do peso. E o mais difícil foi quando um médico falou isso para mim. Ou seja, não foi mais algo relacionado somente à estética. O médico chegou para mim e falou assim: olha, é o seguinte, você está com princípio de obesidade. Aquilo bateu assim de um jeito em mim que foi uma pancada, né? Só que o grande problema, principalmente na época que eu morava nos Estados Unidos, durante toda essa minha trajetória, essa minha luta com a balança, a minha vida inteira, eu sempre tive muito medo da comida, porque eu achava que para emagrecer você tem que deixar de comer, passar fome para emagrecer. Então eu tinha aquela luta com a balança, aquela luta com a comida. Então quando eu pensava em emagrecimento, eu falava assim, já vinha a primeira coisa na cabeça, as coisas que eu tinha que deixar de comer, os nãos. Nunca tinha pensado nos sims, todas as comidas que eu deveria comer e ficar feliz e ficar alimentada. Eu sempre pensava tudo que eu tinha que cortar. Então eu sempre fazia aquelas dietas loucas, dieta da fome, enfim, e vivia doente. Inclusive, quando eu cheguei no Brasil, que eu vi que eu estava muito sobrepeso e falei, não, agora eu preciso emagrecer de qualquer jeito, eu parti para loucura também. Então, eu comecei a fazer dietas malucas, eu ficava sem comer, a dieta da sopa, do sei lá do que, tudo que era dieta aí de internet que a amiga fez, que eu não sei quem fez, eu fazia. Eu conseguia, às vezes, perder peso? Conseguia. Porém, tinham dois problemas. Era insustentável, então não era algo que eu levava para a vida, e eu sempre ficava muito doente. Vivia no pronto-socorro, a imunidade caía. Então, eu tinha essa relação muito complicada com a comida, né? Então, sempre brigando com a balança, emagrecia, de repente engordava um monte. E eu nunca atingia o físico que eu sonhava. Que era um físico bonito, um físico saudável, um físico cheio, musculoso, com um baixo percentual de gordura. Eu era aquela falsa magra que o pessoal fala, né? De roupa até que tá magrinha, tirou a roupa toda flácida. Por quê? Desnutrida. Eu literalmente era desnutrida. Quando foi em 2015, eu conheci meu marido. Ele é o Thiago Caldeira, ele é nutricionista e preparador. Na época, ele era preparador de atleta, ele também é educador físico. E foi muito legal, porque eu fui conversar com ele foi coisa de trabalho mesmo. Eu trabalhava na época na indústria farmacêutica. Então, logo que eu cheguei no Brasil, eu já entrei para a indústria farmacêutica. Trabalhei lá, inclusive, por 9 anos. Eu era do marketing, trabalhava interna. E a gente tinha uma vontade de colocar suplementos, porque naquela época suplemento era bem difícil acesso aqui no Brasil, né? Sim. E eu trouxe isso para o vice-presidente da empresa. Falei, acho que a gente poderia colocar, sim, alguns suplementos aqui na empresa e tudo mais. Ele falou, então, vai atrás. Só que não existe auditoria igual existe na época, não sei hoje. Na época, não existia auditoria de suplementação, assim como nós tínhamos de medicamentos. Então, eu precisava levar alguns números e alguns modelos de negócio para ele. E aí eu lembrei do Thiago, que eu conhecia ele, e falei, bom, na época ele já tinha loja de suplemento, ele era nutricionista, enfim, ele já indicava. Falei, vou conversar com ele, porque ele tem as duas vertentes aí, de quem indica e de quem vende. Marquei uma reunião com ele. E nessa reunião foi muito legal, que a gente começou a conversar. E eu falava as coisas que eu fazia, tipo, na segunda refeição eu levo pro trabalho frango. Aí ele, sério? Eu falei, sério, porque eu vi na internet que o pessoal lá que tem o corpo legal come frango e batata doce, eu tô levando também, sabe assim? Eu não tinha muita informação.
E a gente conversando, chegou no final da reunião, ele fez assim, cara, percebi que você gosta do negócio, que você é 13, ele falou. Só que você tá sem orientação. Ele fez assim, faz um favor, fica em pé. Eu tava de roupa social, né? Ele falou, fica em pé. Aí eu fiquei em pé, ele falou assim, levanta a sua camisa, por favor. Quero ver seu abdômen. Falei, meu Deus, eu vou mostrar minha pança pra esse cara. Meu Deus, que vergonha, né? Aí eu levantei a blusa assim, ele fez assim, você não quer competir? Eu falei, competir o quê? Aí ele, fisiculturismo. Eu falei, eu não tenho músculo, como é que eu vou competir? Eu não tô entendendo isso. Ele falou assim, bom, a linha você tem, o músculo eu coloco. Aí eu falei, nossa, gente, aquilo ficou, sabe, na minha cabeça e tal. Enfim, aí passou um tempo, a gente começou de fato a namorar e de fato ele começou a me preparar para o meu primeiro campeonato. E para mim foi muito legal, porque foi um divisor de águas na minha vida, o esporte. Por quê? O esporte ele me ensinou a comer, o esporte ele me Sim. ensinou a ter disciplina. E uma das coisas que eu sempre falo, que eu acho sensacional no esporte, e eu falei isso inclusive no meu último podcast, que o esporte, ele faz a gente enfrentar os maiores medos do ser humano. Quais são? Sim. É ser julgado, ou seja, você vai se expor, você tira toda a sua roupa, você coloca um biquíni que não esconde nada, eles botam uma luz que mostra tudo, que se você tiver uma celulite vai aparecer, é se expor, e aí você é julgada, que é um dos medos, e outro medo é você é comparada. Então você é julgada e comparada ao lado de outras pessoas. E isso dá um medo do caramba. Isso dá um medo do caramba. Então você já tem que quebrar uma barreira aí. Fora que o fisiculturismo, que me ensinou também, principalmente nesse primeiro campeonato, que foi para mim o mais difícil de todos, primeiro me ensinou a comer, a não ter medo da comida, que eu tinha pavor de comer. Nossa, mas agora eu vou ter que comer 6 vezes por dia, eu vou ter que comer arroz, eu vou ter que comer batata. Meu Deus, calma, né? Então eu aprendi a comer e a vencer o meu pior inimigo, que era eu mesma. Então eu tinha que vencer o sono, eu tinha que vencer a fome depois na reta final, eu tinha que vencer a sede também antes de subir no palco, que a gente desidrata. Então a gente vai lá nas necessidades básicas do ser humano e dá uma porrada nelas e fala, eu consigo muito mais do que eu preciso. Então foi E muito legal. fora o nervoso, né, Bruno? Nossa! Fora o nervoso. Aí a pessoa falou assim, de onde você tira a motivação? Eu falava assim, meu amor, eu vou mostrar minha bunda para 150 pessoas. Você quer motivação maior que essa? Eu vou agachar até vomitar, mas eu não paro. Era bem por aí a pegada, né? E nesse meio tempo, nesse negócio todo que estava acontecendo, eu estava na vida corporativa e a minha rotina era muito louca, porque eu trabalhava 9 horas e meia por dia. Eu tinha que estar na empresa às 6h30 da manhã. Então eu tinha que acordar o quê? 3h50 para fazer o primeiro cardio. Eu tinha que levar todas as marmitas do dia. Na hora do almoço, eu tinha que fazer mais um cardio, saía do trabalho, ia para academia, treinava igual uma louca, fazia mais um cardio para chegar em casa. Era tomar banho, arrumar as marmitas do dia seguinte e dormir. E essa foi minha rotina por um bom tempo. Por muito tempo, na verdade, né? Então foi muito legal, porque aí eu consegui adquirir disciplina, foco, resistência. E eu aprendi, isso foi uma lição fundamental, assim, que a nossa mente, ela desiste muito antes do que o nosso corpo. Eu falo assim, Thiago, não vai dar, Thiago, eu não consigo. Eu lembro muito bem, teve um treino específico que para mim foi o mais difícil, estava muito próximo do meu primeiro campeonato. E aí o Thiago tinha me prescrito um treino gigantesco. Eu fiquei presa no trânsito, fiquei 3 horas presa no carro, já tinha passado o horário da minha refeição, já estava literalmente passando mal, pressão no pé, e eu mandando mensagem para ele, falei, olha, eu não tenho condições de treinar hoje. Muito menos treinar esse treino que você quer que eu treine. Ele falou assim, se vira. E o pior é que ele não ia poder me encontrar na academia, porque ele estava ilhado em casa, que estava tudo alagado. Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, falei, eu não consigo fazer esse treino, não consigo. Eu fui pra academia, juro por Deus, eu sentei no banco, qualquer roupa, eu sentei, comecei a chorar, falei, meu Deus, eu não tenho força pra nada, eu tô com fome real, real. Nessa fominha que a gente sente um pouco antes do almoço, tava com fome. Eu falei, vou fazer um treino bem bosta também. Aí eu comecei a fazer, falei, mano, não é possível que eu tô passando tudo isso e vou fazer um treino bosta, vou fazer um treino de verdade. Eu treinei. Mas sabe quando você treina no sangue, assim? Quando acabou o treino, quando eu cheguei em casa, por Deus, assim, ele veio me tirar do carro, que eu não tinha força de sair do carro. Então é muito legal isso, essa superação, né? Essa superação pessoal.
E depois que eu passei tudo isso, né, nesse meu primeiro campeonato, essa pancada, a minha vida profissional foi completamente diferente. Eu performei muito melhor no meu trabalho. Tudo que eu me colocava para fazer, eu fazia meu de cabeça. Porque você fala, cara, se eu venci a fome, eu venci o sono, eu venci a sede, o que que é uma reunião? O que que é levar um não no trabalho? O que que é eu ter que chegar na frente de todo mundo e defender algo que eu acredito? Não é nada, o resto eu já consegui. Então foi muito legal isso. Então esse meu primeiro campeonato assim foi um divisor de águas na minha vida mesmo, né? Isso foi em 2016, esse primeiro campeonato. Segundo campeonato foi em 2017, também tudo pela FBB, né? Foi o estreante, depois o Paulista. E eu não conseguia competir mais de um campeonato por ano na época também por conta dessa minha rotina de trabalho e tudo mais, né? Então eu sempre me limitava a um por ano. E quando eu ia competir em 2018, não consegui competir porque eu troquei de treinador e eu tive que fazer um off, enfim. Então cada ano foi acontecendo alguma coisa. E isso foi indo. E quando foi em 2020, que eu tava no meu melhor físico, tava voando. Foi muito interessante, porque em 2020 eu viajei no final do ano. E antes de viajar, eu fiz todos os meus exames de rotina, né? E aí, só que isso foi em dezembro, eu só fui levar para médica em janeiro. Então, eu fui viajar em janeiro, na virada, né, de dezembro para janeiro, de 20 para 21. Levei os meus exames. Na médica, quando eu voltei da viagem, ela falou assim: olha, Aline, eu tenho uma má notícia para te dar. O que foi? Ela falou assim: você não pode ter filho. Eu falei: como assim não posso ter filho? Ela falou: olha, você sabe que você tem um quadro de ovário policístico. Eu falei: sei, mas até aí uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí ela falou assim: olha, só que o seu quadro ele tá muito avançado, você tá com seus 2 ovários muito aumentados. Então, assim, se você quiser ter filho, você vai ter que fazer um tratamento de pelo menos 1 ano e meio. Isso foi numa sexta-feira. Meu mundo acabou, né? Eu falei: meu Deus do céu, meu Deus, acabou, cara. E aí? Eu não tava esperando por isso, né? Falei: tudo bem, vou focar no campeonato, vou focar na minha preparação, eu ia entrar na minha reta final ali, falei: vou focar nisso tudo e na hora certa eu vou. Eu penso em fazer um tratamento, alguma coisa, até fui procurar especialistas e tal. Isso foi na sexta, quando foi na quarta-feira, isso em janeiro, na quarta-feira, eu ia começar a minha preparação de reta final. Eu saí do treino, fui até a farmácia. Quando eu tava indo pro caixa, assim, eu passei nas gôndolas que tem teste de gravidez. E do nada me deu um negócio muito forte no coração para fazer um teste. Mas eu falei: gente, eu vou fazer teste para quê se eu não consigo? Eu não posso engravidar, né? Tô muito louca. Mas eu nunca tinha sentido isso, eu nunca tinha feito nenhum teste para nenhuma preparação, para nada. Eu falei: vou fazer. Aí comprei aquele bem baratinho de fitinha, sabe? Peguei, cheguei em casa, fiz o teste, coloquei em cima da pia e fui comer, fui dar comida pro meu cachorro, esqueci do teste. Uns 40 minutos depois, eu falei: meu Deus do céu, deixa eu dar uma olhadinha lá. Quando eu fui olhar, deu positivo. Eu falei: tá errado esse teste. Aí liguei pra minha amiga, falei: amiga, você que já fez teste de gravidez antes? Eu fiz um que deu errado. Ela falou: meu, você tá chorando que não pode engravidar? Foi fazer teste pra quê? Eu falei: não sei, me deu um negócio, eu fui lá e fiz. Eu falei: amiga, você tá grávida? Eu falei: imagina, eu vou lá fazer outro que eu tenho certeza que eu não posso engravidar. Tô ainda chorando as pitangas, tô mal com a notícia, né? Fiz outro, deu positivo. Eu falei: gente, não é possível. Eu falei: não, eu só vou ter certeza quando eu fizer o de sangue, eu não tô acreditando. Aí no dia seguinte, isso era de noite, então no dia seguinte, 7 da manhã, eu estava na porta do laboratório esperando abrir, né? O laboratório abriu, fui lá, fiz o teste de exame de sangue, eu já estava entrando no segundo mês de gestação. Caramba. Misericórdia. Então foi muito doido, porque a médica que falou pra mim que eu não podia engravidar, eu já estava grávida, só que quando eu fiz os exames eu ainda não estava grávida, por conta de ter demorado para levar os exames para ela, né? Caramba. Então foi muito impactante isso, foi muito impactante. E eu tinha um sonho comigo, um sonho muito grande, que era de... Eu sempre falei isso, não sei porquê, desde a primeira vez que eu competi lá atrás, em 2015, eu falei pro meu marido, eu falei assim: olha, o dia que eu engravidar, que eu tiver filho, enquanto meu filho estiver pequenininho ainda, eu vou competir. Eu ainda quero tirar uma foto, sabe, de atleta assim, com a criancinha no colo. Ele tem que ser de colo ainda. Eu quero isso, eu tenho esse sonho. E ele: tá bom. E eu sempre falei isso por muitos anos. Sempre falava isso, sempre falava isso. Não importa se eu não chegar no meu melhor físico, não importa se eu não tiver com um shape absurdo, eu quero estar competitiva, porque também não vou lá para passar vergonha, não é isso. Eu quero estar competitiva e não importa o resultado, eu simplesmente quero competir o dia que eu tiver filho. E eu fiquei com isso muito na minha cabeça.
né? Então, quando fui liberada para treinar, porque até então, quando eu descobri que estava grávida, eu não sabia nada, eu não sabia quantas semanas eu estava, eu só sabia no exame de sangue que eu estava grávida, que provavelmente a probabilidade de eu estar entrando no segundo mês era enorme, mas eu não sabia de nada, porque eu não tinha tido menstruação o ano de 2020 inteiro. Sim. Assim, zero, foi muito louco, foi zero sintomas, zero menstruação, zero nada. Então, enfim, aí eu falei, eu senti de novo no meu coração, falei pro meu marido, falei, senti, eu não sei, cara, mas eu não vou treinar enquanto eu não fizer ultrassom. Ele falou, mas por quê, cara? Você sempre treina, você sempre tá na ativa, não tem motivo de você não querer treinar. Eu falei, cara, eu não vou treinar, tô com aquele mesmo sentimento do dia da farmácia. Ele falou, então não treina. Porque eu te conheço. Se você falar que não quer treinar, é porque você tá sem uma perna, então não vai. Aí eu não fui, eu só fiquei bem de boinha fazendo uns cardiozinhos na bike em casa e tal, até o dia da ultrassom, da primeira ultrassom. E aí, quando a gente fez essa primeira ultrassom, a gente conseguiu escutar o coraçãozinho já do neném, foi aquela emoção e tudo mais. Só que eu falei assim: olha, tem uma coisa. Eu falei: o quê? Você tá com descolamento, você não pode fazer nenhum esforço físico, que se você fizer, você perde ele. Então, assim, foram 2 vezes. Eu falo que o Gabi, ele é meu milagre 2 vezes, né? Foram 2 vezes que, assim, que Deus falou comigo e eu escutei e graças a Deus deu tudo certo. Então, assim que foi tudo bem, assim que colou tudo bonitinho, tudo certinho, deu 12 semanas, que é aquela fase que o pessoal realmente sabe, né, que é mais complicadinha mesmo. Passou das 12 semanas, eu vou voltar a treinar. Mas também eu já falei, já que eu fiquei parada, agora eu vou fazer treino até dizer chega. Então, eu vou fazer 3 períodos de treino. Então, foi um período muito gostoso a minha gestação. Porque eu fazia 3 períodos de treino. Então, eu fazia yoga gestacional, eu fazia caminhada, né, o cardio, ou bicicleta, e fazia musculação. Então foi uma lição muito, muito bacana para as meninas aí que querem engravidar, que têm vontade de engravidar ou que estão grávidas, né? A atividade física na gestação, ela é incrível, gente. Incrível. Inclusive, um tabu enorme que a galera fala, tipo assim, se você não faz atividade física, engravida, é melhor não fazer. É mentira. É Nada a ver. mentira. Você tem que fazer atividade física, sim. Óbvio, óbvio que eu tô grávida, vou pegar 150 quilos no agachamento. Não, nunca agachou, quer pegar 150 quilos. Não é isso. É um negócio bem com bastante responsabilidade, com acompanhamento profissional, mas é muito importante. Não só de questão de corpo, o corpo é a última coisa que você vai pensar, mas pela saúde do neném, desenvolvimento do neném, pelo seu pós-parto, pela sua disposição. Gente, eu não tive um inchaço, eu não sei o que é falar assim, inchaço de gravidez, não consegui amarrar o sapato. Gente, eu não sei o que é isso. Porque desde o início eu sempre pratiquei atividade física. Não ficou fora da minha rotina por nada, por nada. E também a dieta. Mas grávida faz dieta? Muito, gente. Sim. Gente, Sim. na gestação é o momento mais importante da vida de fazer dieta. Eu falava assim, galera, você tem coragem de pegar assim, seu nenenzinho recém-nascido e enfiar um chocolatinho na boca dele? Então, não, você é louca? Então por que você faz isso enquanto ele tá na barriga? Porque o que você come é o que ele come, gente. Pelo amor de Deus, presta atenção. Você tá nutrindo seu filho com um monte de besteira antes dele nascer. Eu falava, se você não quer fazer por você, faz pela essa criança que está na tua barriga, que não tem poder de escolha. Você tem, a criança não tem. Então, eu sempre, assim, trabalhei bastante durante a minha gestação nessa questão de alertar mesmo as mães, né, que querem, que estão grávidas, que querem engravidar. É muito importante. Se você está tentando engravidar, é muito importante ter uma preparação também, né? Fazer uma dieta. O Thiago atende muitas meninas que estão tentando engravidar e não conseguem. E é impressionante, depois fazendo dieta, porque o organismo está tão inflamado que a gestação não vai para frente. Nosso corpo é perfeito, você está com o corpo inflamado, um corpo inchado, não tem nutriente o suficiente, não vai deixar você seguir com uma gestação, porque o bebê não vai ter nutriente o suficiente. É muito interessante isso. De repente você muda seus hábitos, começa uma atividade física, vai bombeando mais sangue para o seu corpo, você desincha seu corpo, tira a pressão interna. Cara, é maravilhoso. É maravilhoso. Não tem erro, cara. Não tem erro. O nosso corpo é perfeito. É perfeito. Ô, Aline, como é que foi a questão do seu treino? Fala aí até para a galera, depois que passou esse período dos 3 meses, que a gente sabe que é mais difícil mesmo, como que mudou alguma coisa nos seus treinamentos, a intensidade, mudou a alimentação? Lógico, você já falou que cada vez tem que melhorar, mas questão de treinamento, como é que foi, Aline,
treinamento de atleta e a Aline gestante. Como que é? Bom, os exercícios em si não mudaram. Não Tá. mudaram. O que mudou realmente era a carga e a intensidade. Porque a gente, como gestante, a Sim. gente tem que ter aí um certo controle do batimento cardíaco, né? A gente não pode Uhum. também elevar muito o batimento cardíaco. Então, assim, eu fazia agachamento sumô, eu fazia passada, eu fazia fundo, stiff, todos os exercícios em si não tinha nenhum problema. Óbvio que quando foi chegando no final que a barriga estava maiorzinha, não dava, por exemplo, para fazer uma mesa Não tem jeito. flexora, né? Porque a barriga atrapalha. Mas fora isso, eu sempre fazia todos os exercícios com uma carga bem menor, e dentro ali dessa questão dos batimentos cardíacos, né? Mas assim, não precisa querer inventar moda, inventar exercício, nada disso. É o arroz, feijão básico bem feito, muito bem feito, com bastante consciência corporal, não tem erro. E era legal porque eu pegava o meu celular e filmava. Frente na reta final, eu filmava assim, todos os meus agachamentos, que meu sonho era estar agachando assim, a bolsa estourar, sabe? Eu pegava no vídeo. Mas não estourou. Mas eu fazia isso. Uma coisa que foi muito top, assim, que foi muito bom, foi essa yoga gestacional. Eu estudei muito, né, sobre gestação. Assim que eu soube que eu estava grávida, eu comecei a estudar bastante gestação, parto, né? Eu sempre quis parto normal, por diversos motivos. Eu sempre quis muito isso para mim. Então, eu comecei a estudar muito e eu peguei um livro que ensinava essa yoga gestacional, né? São movimentos de alongamento e mobilidade que ajuda no parto, que ajuda na gestação em si, a não ter dor nas costas, enfim, né? Então, eu fazia todos os dias, que foi primordial para eu não sentir dores na lombar, mesmo com esse peso maior na barriga, eu não tinha dor nas costas, zero. Associado também à quiropraxia. E eu fazia quiropraxia também. Sim. Eu fiz bastante durante a gestação, que também ajudou no parto. E as caminhadas, né? Caminhada, bicicleta, todo tipo de cardio. A única coisa que o pessoal às vezes não recomenda, por exemplo, eu não era de correr, né? Atleta wellness, para preservar as perninhas, eu nunca fui de correr. Então não era algo que eu fazia sempre na minha gestação. Só me deu a louca um dia, eu fiz, mas assim, não era uma atividade que eu fazia na gestação, por exemplo, mesmo porque uma coisa que a gente tem que tomar cuidado na atividade física quando a gente está gestante, é quando vai chegando perto assim, da reta final, que a barriga vai ficando um pouco maior, é a questão do centro de equilíbrio. Muda o centro de equilíbrio da mulher, então você corre risco de queda. Tudo que for risco de queda você não pode fazer. Porque a gente fica um pouco mais desastrado, assim, mas é porque mudou o centro de equilíbrio, você tem um peso na barriga, então tem que tomar esse cuidado. Então, se a pessoa faz alguma atividade física que ela não se sente segura, que ela acha que pode cair, é melhor não fazer. Aline, depois da gestação, você fez todo o trabalho, beleza? Teve parto normal, foi normal o seu, né? Então, e parto, só mais um adendo sobre o meu parto. Eu fiz eu contratei uma enfermeira obstetra para me ajudar a ter um parto normal. E o nosso combinado era assim, a gente fez todo o plano de parto, eu ia fazer um parto, para vocês entenderem, o parto ele tem duas fases, que é a trabalho de parto latente, que é quando a mulher sente dor, para, fica um tempão, de repente a dor vem de novo. Você continua fazendo as coisas, mas sente a dor e para, que às vezes fica um dia inteiro, um dia e meio. De repente o negócio começa a ficar feio, começa uma atrás da outra, isso é o trabalho de parto ativo. E aí o nosso plano era, enquanto eu estivesse em trabalho de parto latente, ela ia vir na minha casa, a gente ia ficar aqui, e eu só ia para o hospital em trabalho de parto ativo. Por quê? Se eu dou entrada muito antes no hospital, eu corri o risco deles tentarem me forçar uma cesárea. Então eu queria ter certeza que eu só ia lá para a hora do vamos ver mesmo. Eu queria ter segurança de ter uma profissional comigo. Só que eu não tive trabalho de parto latente. No dia que o Gabriel nasceu, como eu falei, me deu a louca. Eu resolvi correr na rua com os cachorros. Corri, voltei, fui pra massagem. Da massagem fui pro mercado. Tava escolhendo um vinho para dar pro meu médico, que eu ia ter consulta naquele dia. E no mercado eu comecei a sentir uma dor muito forte. E era uma dor assim que parecia que ia... Sei lá, não tem explicação. Eu falei, meu, isso aqui tá diferente. Mandei mensagem pra minha enfermeira. Ela falou, mas onde você tá? Eu falei, eu tô sozinha no mercado. Ela, relaxa, vamos ver o que vai acontecer, não sei o quê. Só que na hora que eu fui sentar, eu não consegui. Não, e ela tudo bem. Ela fez assim, era tipo, sei lá, tipo, de manhã fez, quem sabe nasce hoje, né?
Falei, ah, então tá bom. Aí só que eu sentei no carro e falei, nossa, não dá pra sentar mais, tá doendo. Eu já sentei de lado e fui dirigindo de lado até minha casa. Aí eu Meu cheguei Deus. em casa, mandei as contrações pra ela. Tava muito perto uma da outra. Ela fez assim, ah, tem tempo ainda, vai tomar um banho. Eu falei, você acha que eu devo acionar meu marido? Ela falou, não, deixa ele lá, tranquilo, atendendo, não tem problema nenhum. Eu falei, ah, então tá bom. Fui tomar banho, não sei o quê. A hora que eu saio do banho, que eu desço, ele tá aqui na porta. Vamos pro hospital? Aí eu olho meu celular, ela, vamos pro hospital? Ele vai nascer. Eu falei, meu Deus, vocês estão falando que tá tudo bem. E foi aquela loucura, vamos pro hospital e no meio do caminho eu falei, Thiago do céu, eu quero fazer força. Eu tô com vontade de fazer força. Esse menino vai nascer no carro, pelo amor de Deus, não sei o quê. E aí foi muito rápido, foi uma loucura. Foi muito rápido o meu trabalho de parto. Foi muito legal, porque realmente foi super rápido. Eu não consegui nem tomar anestesia, porque não dava, estava muito próxima uma contração da outra. A gente tentou, não deu certo. Só tomei uma analgesia. A parte expulsiva foi maravilhosa, porque eu treinei, eu tinha muita consciência corporal. Então, força no abdômen master. Quando eu perdia, assim, fazia uma forcinha errada, eu já voltava, encaixava o abdômen e fazia força. Foi muito legal. A parte ruim, que foi a parte mais traumática que eu falo, é que quando o Gabi nasceu, tava tudo indo super bem, tudo tranquilo, batimento cardíaco maravilhoso, cardiotoco maravilhoso, só que na hora da passagem, ele não conseguiu fazer a transição do cordão pro pulmão. Então ele nasceu sem respirar. Só que como estava indo tudo muito bem, tiraram ele e me deram. A hora que me deram, que eu olhei, percebi que tinha coisa estranha, eu comecei a gritar. E tinham 2 pediatras do meu lado, já pegaram um Gabi, colocaram no bercinho do meu lado, já começaram com oxigênio e tudo mais. Então aquilo para mim foi uma porrada muito forte. E aí o médico ainda vira para mim e falou assim, se você... porque o médico queria ter feito a epísio, o cortinho, sabe? E eu não deixei. Falei, doutor, se você... Eu vou empurrar mais uma vez. Se o Gabriel não sair, aí você me corta. Só que eu comecei a fazer... Eu fiz uma força tão forte que ele falou assim, faz menos força que tá saindo muito rápido. Eu falei, agora não tem mais volta. Não vai mandar eu fazer menos força que não tem mais volta. E aí, Já tá no já processo, tá tia, vai. rolando, não tem como, né? E aí, só que ele ficou meio puto com essa história toda. Ele falou assim pra mim, se tivesse cortado, não teria acontecido isso. Então, foi muito forte. A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras, né? Porque naquele momento, eu desesperada, graças a Deus, foi tudo muito rápido. Ele respirou muito rápido, enfim. Mas foram aqueles 10 minutinhos, assim, que foi um puta susto. Ele já estava até no meu colo quando o médico falou isso. Aquilo me impactou de um jeito tão forte que eu tive um negócio que se chama baby blues. Eu não sei se vocês já ouviram falar. É como se fosse uma depressão pós-parto. É algo muito Sim. próximo à depressão pós-parto. E foi uma grande lição para mim, porque eu achava bobeira. Como assim? Depressão pós-parto? Não tem nada a ver isso aí. É frescura, é sei lá o quê, a gente com mente fraca. Sabe aquelas coisas que a gente tem na cabeça, aqueles pensamentos idiotas? E aí foi uma grande lição para mim, porque eu percebi que é um negócio que não é bobeira. A gente não sabe o que a pessoa passou, o que aconteceu, o que pode levar ela a sentir dessa forma. E aí que eu falo mais uma vez, onde entra o esporte na minha vida como um negócio incrível, porque eu só não tive depressão pós-parto, porque nem quando o Gabriel nasceu eu não parei de me exercitar. Então, no hospital, eu fui fazer caminhada. Eu falei, preciso fazer uma caminhada, eu não tô legal, não tô bem. Mano, você é Aí muito quem me doido. conhece falou, vai. Aí eu fui fazer caminhada dentro do hospital, assim, ó, mal louca, passando por todos os andares. Mas eu precisava daquela endorfina, gente, eu precisava daquela endorfina. Eu sei. Eu tinha muita consciência de que, assim, se eu não fizesse algo por mim, eu não ia conseguir cuidar do meu filho. E eu Sim. precisava cuidar bem dele. Ele precisava de mim. Eu precisava estar bem para cuidar dele. Então isso ficou muito claro para mim. Então eu cheguei do hospital na sexta-feira de noite. Sábado de manhã, eu já iniciei meu protocolo de dieta. No sábado de manhã. No domingo de manhã, eu fui pro parque fazer cardio de novo. Por quê? Foi parto normal, eu não tive nada, não tinha dor, não tinha nada. Então não tinha por que ficar lá deitada aqui na planta. Falei, vambora. Sim. Botei uma cinta, porque tava tudo meio solto aqui na barriga, então tava esquisito os órgãos internos. Aquela bola de capotão, né? Fica uma bola de Fica um capotão. negócio Nossa, tão louco. Meti uma cinta e fui pro parque. Fiz um cardio lá no parque, já voltei, fiz mais um pouquinho de yoga gestacional, porque ainda fica meio dolorido nessa questão do parto normal, né? Que a questão do quadril às vezes dói um pouquinho e tal. Então já comecei a fazer uns alongamentos, uns negócios assim.
e eu nunca parei, né, de me exercitar. Então, eu não fui para academia durante 20 dias, mas eu sempre continuei fazendo exercício em casa. Fazendo vários exercícios em casa, né? E aí, com 20 dias que eu tive a consulta com o meu médico, ele falou assim, bom, eu não preciso nem te liberar para fazer academia, né? Porque você não teve recuperação, você passou direto, né? Você foi direto pela recuperação, né? Nem parou. E aí, enfim, né? Eu já voltei com 20 dias a treinar musculação e foi um período bem, bem desafiador, porque um nenezinho, ele depende muito da gente, né? Depende demais. E o Gabriel mamava constantemente. Quantas vezes eu não cheguei na academia, fiz 2 exercícios, no terceiro eu tinha que voltar para casa porque ele já estava puto, chorando que queria mamar, sendo que eu tinha dado mamar antes de sair. Então foi uma loucura, né? Mas eu sempre me forçava. E uma coisa assim muito importante, né, que eu não tinha ouvido falar, eu gostaria que fosse falado e dito mais, isso não me avisaram quando eu tive neném, que quando a gente tem um nenê, essa parte da mulher, ser mulher, parece que ela morre. Você vira mãe, você vira Sim. uma cuidadora, aquele ser imaculado que cuida de um bebezinho, você não é mais mulher, né? Isso veio muito forte. E eu falei, cara, eu não posso deixar isso acontecer. Isso não pode ser dessa forma. Então, eu me obrigava a ter resquícios de mulher para ficar bem. Como assim? Cara, as meninas virem aqui em casa fazer minha unha. Eu falei, não vou ficar toda ferrada em casa, não vou ficar ferrada em casa. Então elas vinham fazer minha unha. Eu trouxe uma menina fazer meus cílios, eu pus o menino no peito, que os cílios demora, na minha cama lá, ela fazendo meus cílios, o menino no peito. Minha mãe veio aqui, ela tirava o menino e põe o menino, tirava o menino e põe o menino. Eu falei, não, eu vou ficar de cílios, eu não vou ficar na derrota, não, gente. Pelo amor de Deus. E aí eu fui com 2 semanas, eu ia pra estética, levava um menino pequenininho, deixava ele no peito, a menina fazendo drenagem em mim, não sei o quê. E aí a galera descia além em mim no Instagram. Pra que você tá fazendo isso? Vai dormir, vai descansar. Você tá num período assim, eu falava assim, cara, se eu não cuidar de mim, eu não vou cuidar bem dele. Eu preciso estar bem, eu preciso me sentir bem, eu tenho que mirar no espelho. Porque muda tanto o corpo, muda tanta coisa, aí eu vou me largar também? Não posso fazer isso, não posso. Então, o esporte, eu me forçar a me cuidar, me forçar a ficar bem, que foi o que me tirou dessa questão desse baby blues. Sim. Entendeu? Não deixou eu ter uma depressão pós-parto. E com tudo isso acontecendo, voltando um pouquinho na história, quando eu estava grávida de 6 meses, o meu marido, Thiago Caldeira, que é nutricionista, que é educador físico, ele atende num consultório. Eu ainda estava na empresa que eu trabalhava, na indústria farmacêutica. Ele me fez uma proposta de assumir a empresa e fazer de fato uma empresa, montar a empresa do zero, a empresa dele, né? Porque até então ele ia atendendo e não tinha muito essa questão empresarial, essa questão administrativa e tudo mais. Então, com 6 meses de gestação, eu assumi a empresa dele, ainda trabalhava na Neurofarma. E foi muito doido, porque quando eu comecei sozinha a assumir a empresa, é muita coisa. Pensa você do zero, estruturar uma empresa do zero. Desde o administrativo, contabilidade, cadastro de cliente, agenda, marketing. Eu mudei toda a identidade, porque o meu forte é o marketing, né? Que é o meu background da Eurofarm. Então, eu mudei toda a identidade visual da empresa. Eu mudei várias estruturas dentro da empresa, o jeito de atender o paciente. Enfim, eu mudei tudo na empresa. Eu grávida de 6 meses, o Gabriel nasceu, eu tinha acabado de parir o menino, quando ele dormiu um pouquinho, eu peguei o celular e comecei a trabalhar. Minha mãe falou, mentira, você acabou de ter um parto normal, você vai trabalhar. Eu falei, mãe, se eu não fizer, não tem quem faça, sou eu e o Thiago. Ele tá atendendo, eu preciso trabalhar. Então foi bem loucura, assim, com tudo isso acontecendo, com todos esses desafios de uma mãe de primeira viagem. Eu estava trabalhando muito e conciliando aí a vida, né, não corporativa, mas a vida empresarial, com um bebê novinho e essas dificuldades de ser mãe, né? Então foi bem desafiador. Mas é muito legal, porque isso fortalece muito a gente, né? Fortalece bastante. E agora faz sua pergunta, que eu te cortei, né? Quando você ia fazer a pergunta do parto. Qual que era a pergunta? Desculpa. Não, mas é legal que você falou muita coisa aqui, para o pessoal é interessante.
Eu ia falar assim, né? Depois que você sai da gravidez, que você faz, a gente sempre tem alguma resposta do corpo. Isso é normal, tá? Isso é normal. E aí você comentou, né? Dos cabelos pra gente. Então era isso Ah, que eu queria que você então. contasse. E agora, foi muito interessante, porque assim, por mais que eu já tivesse participado de 2 campeonatos, por mais que eu já tivesse vencido a obesidade, por mais que eu já tivesse feito um off que eu ganhei 14 quilos, depois eu perdi, por mais que eu sabia que eu tinha total domínio do meu corpo, e quando eu quisesse ganhar peso eu ganhava, e quando eu quisesse perder eu perdia, eu senti um pouquinho daquela insegurança. Será que eu vou conseguir voltar para o meu físico depois que meu neném nascer? Porque é uma realidade muito diferente. A Aline, que não era mãe, eu sabia que eu tinha total controle. E a Aline, depois que virou mãe? Porque, como entra no que você falou, o corpo, por mais que você olhe aparentemente é igual, não é igual. Muda muita coisa. Ah, Aline, mas com 2 semanas pós-parto, você estava usando calça jeans praticamente com o corpo igual de antes. Mas a qualidade e a estrutura já não é mais a mesma. Massa muscular foi embora. Foi embora. Na gestação, então, Gabriel sugou tudo. Sugou músculo. Durante a gestação, eu amamentei por 8 meses. Eu perdi praticamente todo o meu cabelo. Eu perdi 2/3 do meu cabelo. O que mexeu muito com a minha autoestima, porque caía tufos. Eu amamentava, caía tufos, assim, era uma coisa de louco. E isso que eu sempre fiz dieta, e não era dieta de emagrecer, não, dieta de comer bem mesmo, de me alimentar, fazer várias refeições por dia, e refeições boas, assim, sabe? Deixava uma refeição livre, como eu sempre fiz, uma refeição livre no final de semana, seguir todo o script que tem que seguir. Mesmo assim, tive uma queda absurda de cabelo. E, inclusive, o motivo de eu realmente parar de amamentar, de falar, não, eu não quero mais, chega, foi porque quando eu levei meus exames na médica, realmente meus exames estavam bem ruins. Então, eu já estava ficando doente. Eu já estava ficando doente. Então, e aí rola essa insegurança, meu Deus, vou conseguir voltar pro corpo? Não vou conseguir voltar pro corpo e tudo mais, né? Porque resquício do quê? Da minha história de lá de trás, de princípio de obesidade, de ser uma criança gordinha. Então, o psicológico dá umas balançadas às vezes, né? Sim. Mas aí, graças a Deus, eu sempre lutei muito contra esses pensamentos, que nossa mente era muito poderosa. Eu lutava muito com esses pensamentos e falava, eu vou conseguir sim. E às vezes vinha aquele pensamento ruim, eu vou conseguir voltar, eu vou conseguir competir. E a galera perguntava, e aí, você vai realmente querer competir agora que você teve filho, que não sei o quê, agora que você assumiu a empresa e tá com tanto trabalho, tá sozinha, tá com o neném, como é que vai ser? E ele ficou comigo até 1 aninho. Até 1 aninho eu trabalhei e fiquei com ele junto. Eu não tinha coragem de deixar ele com ninguém, nem na escolinha, nem nada, né? Então eu fiz um malabarismo até 1 aninho, com 1 aninho ele foi pra escolinha. Mas com 8 meses que eu parei de amamentar, foi quando eu comecei a me preparar para o campeonato. E aí eu tive que ter uma trajetória, onde eu tive que ganhar bastante peso de novo. Então eu saí dos meus lá 60 quilos, que eu perdi bastante peso, cheguei até 70 quilos. E ó, na gestação, eu fiquei com 72. Eu falei que eu cheguei quase no peso da gestação. Durante o off, mas era outra qualidade, né? Era outra qualidade de físico, né? Não tem como negar. E por incrível que pareça, gente, uma coisa muito interessante que aconteceu, eu sempre tive muita dificuldade no off. Porque para mim, quem já teve o princípio de obesidade, quem já foi gordinha, de repente você vê a balança subir, é assustador. Por mais que fosse algo controlado. Eu ficava com vergonha, eu queria me esconder e tudo mais. E esse off pós-parto, de todos os offs que eu fiz, foi o off que eu mais gostei. Eu me sentia super bem. Eu falava, caramba, olha o que eu tô conseguindo. Aí eu olhava a balança, pô, tá indo, o corpo tá respondendo, tá subindo peso, tá com qualidade, o percentual de gordura eu tô conseguindo controlar. Então foi muito legal, assim. Foi um off bem bacana, com todas essas dificuldades, foi um off bem legal, assim. Foi bem gostoso. Legal. E aí, quando virou o ano, aí foi quando eu coloquei o Mega, né, que eu falei pra vocês. No final do ano passado, eu tava me sentindo super mal, um pouco cabelo, isso mexeu muito com a minha autoestima, gente, muito. E uma coisa que eu falo sobre aparência física, muita gente acha que é bobeira, né? Ai, que futilidade, é bobeira, aparência física. Gente, a aparência física é tão importante quanto qualquer outro aspecto da sua vida. Porque se você não tá legal, se você não tá se sentindo bem, a
afeta a sua performance no trabalho, afeta a sua autoconfiança, afeta um monte de coisa. A tomada de decisão sua, você fica um pouco mais retraído. Então, afeta, gente. Não é bobeira. Sim. Não é, principalmente para mulher, né? Você sabe, principalmente Sim. para mulher. É aquela coisa, né, Aline? Quando você está bem com você, tudo fica bem. Então, a partir do momento que você se olha, você está se vendo bem, tudo flui. Agora, você se olha, tá com aquilo, como você falou do cabelo, você já não está bem, a tendência é você se retrair. Aonde você se esconde, aonde você vai deixando as coisas passar. Exato. E é isso que eu brigo muito com as minhas alunas. Eu sou daquela professora assim, viu? Passa um batonzinho, um lapisinho nesse olho, né? Vamos ficar bonitinha, porque é uma coisa simples, mas para a pessoa, a autoestima é tudo. É tudo. E é bem legal que você falou isso, porque tem muita gente, principalmente nessa fase de tipo, eu tô fora do peso, tô gordinha. Aí fala assim, quando eu emagrecer, eu vou mudar meu cabelo. Quando eu emagrecer, eu vou me cuidar mais. Quando emagrecer, eu vou fazer uma maquiagem legal. Quando emagrecer, eu vou comprar uma roupa legal. E por que não faz agora? Por que tem que esperar emagrecer? Entendeu? Só porque tá fora do peso vai ter que se largar? Não, senhora. Porque uma coisa puxa a outra. Você vai lá, você vai fazer seu cabelo bonito, você vai levantar do sofá, vai lavar esse cabelo, sem nada de cabelo todo ferrado pro trabalho. Entendeu? Lava esse cabelo, bota uma maquiagem nessa cara, faz essa unha, põe uma roupa bonita. Quero ver se você não vai ficar mais empolgada para emagrecer. Quando você olhar e falar, putz, tô bonita, Sim. quero ficar mais. Uma coisa puxa a outra. Não tem que esperar Puxa ficar a outra. magra para poder, mudar as coisas. Se você quer mudar as coisas na sua vida, você tem que mudar, enfim, parar de, vou esperar. Não é esperar. Decisão é uma coisa que você vai fazer na hora. Você não vai ficar tentando. Você vai lá, você faz e, enfim. Eu falo muito isso para as meninas, sabe? Tem que se gostar, tem que cuidar. Não adianta, não adianta. E isso ficou muito claro para mim com essa questão do bebê. Porque eu poderia me largar? Poderia. E seria uma fase super normal acontecer isso, super aceitável e admissível eu ficar largada com os cabelos desse tamanho pra cima o dia inteiro em casa. Porque eu tava trabalhando, tava com o neném pequeno, tá tudo bem. Mas eu me recusava, porque eu falava, não, eu não posso, porque isso vai mexer comigo, eu preciso performar no trabalho. A empresa depende de mim. Eu preciso estar bem com meu filho. E, cara, se eu me olhar e não gostar, se eu tiver mal, vai dar ruim isso aqui. Não vai rolar. Sim. Então, isso é muito importante, é muito legal. Tá no processo de emagrecimento, aí que tem que se vestir melhor, aí que tem que passar aquela maquiagem. Eu falo muito isso, muito, muito para as meninas, muito. E faz a maior diferença. Impressionante isso. Nossa. Ô, Não Aline, precisa ser aquela maquiagem. Não, gente, Você mas passou um qualquer, batom, um põe uma lapisinho, vida na cara, deu né? um trapo no cabelo, tá lindo. Isso mesmo. Fala, Já Rê. muda. Aline, não, você falou que no último campeonato que você teve, você competiu em quais categorias? Que eu vou te fazer uma pergunta sobre isso. Bom, aí em janeiro, quando virou o ano, em janeiro agora desse ano, a gente começou o cutting. Aí foi faca na caveira, né? Porque eu tinha que descer bastante meu peso, eu tava com lá quase 70 quilos, eu subi com 58. Então Tá. foi bem punk, assim, foi bem desafiador, porque eu já não era mais a minha prioridade é meu neném. Então eu tinha que Sim. pôr ele em primeiro lugar, com campeonato, com empresa, com equipe crescendo, graças a Deus, a gente contratando pessoas, a gente tem um podcast, com tudo acontecendo, eu tava também me preparando, né? E aí eu tomei uma decisão na minha vida, Rê, isso antes de subir, que esse ia ser o meu último campeonato. Que eu ia participar desse campeonato e fim. Por quê? Até aquele momento para mim fazia sentido. Depois dali não, porque eu quero me dedicar muito mais ao meu trabalho, que querendo ou não, de janeiro para cá, eu deixei muito a desejar, eu não consegui performar da maneira que eu performo sempre, então a empresa sentiu um pouco. Eu queria também curtir muita coisa com meu filho, dar mais atenção para ele, então eu falei assim, se mais para frente fizer sentido, legal, eu vou competir de novo, mas agora eu não tenho mais pretensão. Com isso em mente, eu simplesmente fui lá e subi em todas as categorias que eu podia subir. Já que é para subir, eu vou subir em todas. Então, como antigamente eu competia pela IFBB, dessa vez eu subi na Muscle Contest. Né? Então, eu fui na Estreantes, Novice, Open e Master. Joguei para Deus.
Bom, Pra, gente. Pô, gastei mó grana, eu coloquei depois no Instagram, a galera perguntou, pô, gastei mó grana, foi uma preparação que me arrancou o couro. Eu não vou subir para ficar 5 minutos no palco, eu vou subir até dar cãibra de tanto fazer pose. a pergunta, aí, isso aí, ó, você vai lembrar disso. Eu lembro quando você foi treinar na academia lá comigo, lá até passei uns treinos de posterior, tal, na época, faz tempo, hein? Foi top, eu A lembro. pergunta que não quer calar, o posterior saiu? Mas é óbvio que sai essa merda. Hoje, ela chegou lá revoltada, eu não tiro esse posterior por nada na época, faz tempo, hein? Revoltada, Brava. brava com o posterior dela. Ai, Deus. Cara, é engraçado que hoje a gente estuda muito, né? Eu e meu marido, eu tô até fazendo uma mentoria bem legal, uma mentoria com um psicólogo, ele é sensacional, e ele é psicólogo de alta performance, ele trabalha com pessoas de alta performance, né? E ele vai criando o nosso perfil, enfim, né? E aí a gente deu muita risada, porque ele estava falando um pouquinho do meu perfil, e o perfil que eles falam, perfil dominador, enfim, do teste lá que eu fiz, é o perfil assim, se alguém te critica, aí você vai lá e quer mostrar e fazer 10 vezes melhor, você não fica triste, você fica puto e vai e faz. Puta, É muito Muito legal. puta, essa das E aí minhas. foi o que aconteceu. Essa merda não Você tá, quer vai ver? sair. Ô, Aline, você quer ver a pessoa olhar assim pra você e dar aquela olhada assim de desdém? Rapaz, não faz isso. Jamais. Jamais. Você vem com sangue nos olhos, agora você me aguarde. Mas aconteceu, gente, aconteceu isso comigo. Quando eu cheguei no Brasil, teve uma menina que falou pra mim, você tá gorda. Ah, eu falei, quê? Eu já sabia que eu tava, mas ela veio falar, gente, eu emagreci muito, tudo bem que eu fiz loucura, né? Como eu falei antigamente, fiz loucura, eu emagreci acho que uns 10 quilos em coisa de menos de 2 meses, só pra poder tirar uma foto e mandar pra ela, falar, quem tá gorda agora? Mas o legal, né, Nina, Mas, ó, o legal é que você não, mesmo na sua juventude, não sei se você passou por isso, mas muitas meninas passam por bulimia, anorexia, né, devido à parte psicológica também, né? Puta, E você venceu você isso sabe, também. foi bem triste que eu tive isso, sabe em qual momento? Eu tive na infância, Rê. Na Sim. infância eu tive bulimia. A sorte que minha mãe percebeu, eu tinha uns 11 anos, ela percebeu que eu estava vomitando e ela me levou num gastro sensacional. Sabe o que o gastro falou para mim? Pra você ver como eu era tonta criança. O gastro falou assim, ah, você tá vomitando? Eu falei, tô, mas você sente vontade de vomitar? Aí eu não era, nunca, não conseguia mentir, né? Eu falei, ah, não sinto vontade. Ele falou, ah, então tá bom, então a gente vai fazer um exame, você que chama endoscopia, nem sabia na época o que era. E a gente vai pegar um cano desse tamanho e vai colocar dentro da sua goela, lá no seu estômago, para ver como é que ele tá. Eu falei assim, nossa, mas não vai doer? Ele falou, vai doer. Você vai ficar acordado o exame inteiro, vai doer, vai dar ânsia, mas você não tá vomitando? Então, você não tá forçando. Então... Meu, me deu tanto medo daquilo lá que eu nunca mais vomitei. Aí eu falei, não, se você Tratamento de continuar, a choque. gente faz isso. Era um senhorzinho, sabe aqueles faca na caveira, assim, sabe aqueles médico raiz? sei. Nunca mais. Sangue nos olhos, né? Caramba. Nunca mais esse tratamento de choque do médico. Então, Gostei desse médico. eu também. A gente precisa de médicos assim em alguns lugares, viu? E aí, para Hoje fechar tá toda muito essa Nutelinha, minha... pô. E Hoje aí, tá para muito fechar Nutelinha toda essa tudo. minha trajetória, né? Então, quando eu comecei minha preparação em janeiro, que foi até abril, dia 29 de abril foi o campeonato. E foi muito interessante, porque no caminho do campeonato, eu moro em São Caetano, o campeonato foi em Guarulhos, então era meio distante. Tudo pronto, tudo certo, mó legal, vamos. Eu entrei no carro, me deu um negócio, gente, isso nunca tinha acontecido comigo, cara. Eu entrei, me deu um negócio ruim, eu falei assim, Thiago, eu não quero mais, tô desesperada, não quero mais. E meu marido me levando, ele falou, como assim você não quer mais? Eu falei, não, eu tô desesperada, eu não sei o que que é isso. Não é uma ansiedade antes de competir, aquela ansiedade legal, gostosa, que você vai subir no palco. É um negócio, eu tô sentindo um negócio ruim. Se eu puder abrir a porta desse carro e me jogar, eu me jogo, eu não quero mais. Eu tô desesperada, sabe? Me deu uma insegurança, não sei se foi, o que que foi que aconteceu ali, sabe? Pânico. E ele foi conversando comigo de São Caetano até Guarulhos, e foi muito legal, assim, ele foi realmente, assim, mexendo com a minha cabeça, sabe? Põe uma música que te motiva, e pum, coloquei a música Unstoppable da Cia.
Aí eu deixei tocando até lá. E ele foi conversando comigo. E era muito legal o que ele falou, foi muito verdade, assim. Ele falava assim, Aline, o campeonato acabou, você sabe, né? Agora você só vai mostrar o seu trabalho. E o que acontecer lá não depende mais de você. O que dependia de você já foi feito. O mais difícil já foi feito. Ele falou, você treinou? Eu falei, óbvio. Você fez dieta? Fiz. Você errou? Não. Você fez tudo o que tinha que fazer? Fiz. Você deu o seu melhor? Eu falei, mais do que eu podia até. Então, pronto. Agora acabou. Acabou. Agora é você curtir o momento, é você mostrar o seu trabalho, tirar uma foto top com seu filho, porque o resto é lucro. Ele falou, não importa o que vai acontecer lá na hora, não importa quem vai estar lá. O importante é o que você conquistou. Olha seu físico. Ele falou, você está no melhor físico da sua vida 1 ano e meio depois que teve um bebê. Você tem noção disso? Você tem noção da magnitude que é isso? E aí ele foi falando tudo isso na minha cabeça, né? E tudo que eu já sabia, mas na hora, meu, a cabeça deu sabe? Um bug, né? Putz, ele tem razão. Pânico, né? Só que foi Uma crise de Pânico. ansiedade. muito legal, porque me deu esse desespero no caminho, tal, não sei o quê. Só que aí eu abri a categoria Wellness foi a última categoria. E eu abri a categoria, eu era a primeira atleta. E aí eu lembro que eu tava parada assim ali do ladinho, né, antes de entrar. E aí eu olhei, não aguentei, né, tive que dar uma olhadinha. Dei uma olhadinha assim, tava lotado. Lotado, o auditório. E eu vi meu nenê. Eu vi meu filho. Cara, a Nathalie que entrou agora na live, ela tava lá esse dia. Cara, me deu um negócio assim na hora que todo aquele medo, insegurança, acabou. Parece que veio assim, um negócio de dentro pra fora. Eu falei assim, é agora. Tudo que eu passei esses 4 meses, todos esses anos, o sonho que eu tinha da minha vida, eu tô realizando agora. E não importa o que acontecer daqui pra frente. Importa é que eu consegui. Eu consegui. E aí foi muito legal, foi uma puta abertura legal. Depois eu mando até o vídeo pra vocês do meu desfile. Foi muito top. Eu entrei. Não, e assim, tem uma parte, a melhor parte de todas, que eu falo que eu zerei a vida, porque eu fiz o meu desfile, meu filhinho viu, ele começou a fazer tchau e mandar beijo. Acabou. Delícia! E a minha amiga filmou, cara. Minha amiga filmou. Tem esse vídeo lá na minha página do Instagram, ele fazendo tchau. Eu vi lá. E eu segurando pra não chorar no palco. Gente, sério, dali em diante. Foi um negócio tão surreal pra mim, tão legal. E a galera foi com camiseta, fizeram surpresa, sabe? Meus amigos estavam lá, minha família. Que aí quando eu desci do palco, depois de 60 competições, né? 60 vezes que eu subi no palco, ninguém aguentava mais me ver lá no palco. Aí que eu competi e tal. A galera veio me ver e tal. E foi muito legal, porque o meu aniversário tinha sido em março, 12 de março. E o campeonato foi 29 de abril. E eu sou uma pessoa que eu amo aniversário. Eu adoro fazer aniversário. Para mim é importante fazer aniversário. É importante você celebrar o encerramento de um ciclo e o início de outro. Sim. E eu sou daquelas que gosta de bolo, brigadeiro, reunir família. Adoro. Eu não abro mão no aniversário. Só que eu tive que abrir esse ano. Eu tive que abrir esse ano. Eu tava na dieta, não podia comer bolo, não podia nada. Falei, mãe, pode te pedir um favor? Ela falou, fala. Eu quero que você leve um bolo de brigadeiro, que é o que eu mais gosto, o seu bolo de brigadeiro, lá no dia do campeonato, porque eu vou cantar parabéns e vou comer bolo, porque eu preciso cantar parabéns. Eu não vou começar um ano, nem que seja um mês e meio depois, mas eu vou cantar parabéns. Ela falou, mentira. Eu falei, quem tiver com vergonha pode sair de perto, mas eu vou cantar meu parabéns sim, eu vou começar meu ciclo sim. E ela levou o bolo. Então eu desci do palco, reuni todo mundo, abraço, aquela coisa legal, peguei o bolo, falei, gente, vamos cantar parabéns. Aí eu tô assim, pra quem? Eu falei, ué, pra mim. Ninguém acredita. Eu mereço. Eu falei, gente, eu cantei parabéns, não comi bolo, não foi, vai ser agora. Aí a gente lá fora mesmo fez uma roda, cantamos parabéns, foi mó legal, tudo, a galera comeu bolo, o pessoal que tava lá também veio comer bolo, foi uma bagunça. E aí e cantamos parabéns no estacionamento, tá vendo? Minha amiga não me deixa mentir. E aí, minhas amigas também têm filho e tudo. Eu falei, galera, é o seguinte. O meu sonho já tá realizado. A gente ainda vai ter a premiação. Só que agora, falei pra eles, agora não faz diferença. Vocês estão com criança, vai ser longo, vai demorar pra caramba. Pode ir embora, gente. Vai embora, aproveita o dia de vocês. Que agora o que acontecer, pra mim, é lucro. Né? E aí acabou que a galera foi embora, tal, ficou, lógico que meu marido ficou, uma prima minha também ficou, a minha personal ficou,
E eu acabei pegando colocação em todas as categorias, ganhei a categoria estreantes, então foi muito maior até do que eu esperava. Mas de verdade, para mim, se não tivesse nem premiação, para mim não importava mais nada, entendeu? Eu só queria ter vivido aquele momento. Foi muito gostoso, porque eu acho que o esporte é muito mais que um troféu. Quando as pessoas perguntam, mas você ganha dinheiro, né, de premiação? Não, mas Se eu eles ganho coisas que souberem. não têm valor. Eu ganho coisas que são muito mais valiosas do que dinheiro. Eu consigo Isso é verdade. romper barreiras que às vezes uma pessoa fica uma vida inteira e não consegue. Então foi muito legal. E as histórias, né, Aline? Olha quanta história você tem para contar, né? Eu falo que o esporte, eu sou de 97 também, competi muitos anos. Eu falo que, cara, o esporte para mim é tudo. O que eu sou hoje, eu devo ao esporte. Então, vendo a sua história, a gente vê o quanto a gente supera, quanta coisa a gente supera. E não é dinheiro. Dinheiro, Uhum. se vier, ok, mas a superação, que nem a da sua história lá de trás, porra, muito 10, muito 10. E é isso, um pouquinho da minha história, gente. Tem muitas outras coisas que aconteceram, mas eu acho que a mensagem que eu queria deixar essa noite era essa, assim, alguns alertas para quem quer ser mãe, quem pensa em competir, entender que o que você ganha é muito maior, né? O que você ganha, essa autoconfiança, de você, como eu falei, a minha vida profissional melhorou horrores depois que eu competi, né? Então isso não tem preço, cara. Isso não tem faculdade no mundo que te prepara para esse tipo de desafio. É muito legal. E eu só vou te falar uma coisa. Não deixe de competir, mesmo que demore, porque você, eu falo de coração, você é uma atleta muito, muito bacana. Seu shape é muito bonito mesmo. Ah, Não deixa obrigada. de competir mesmo, pode demorar um pouquinho a linha, mas não deixa de ter essa motivação de competir. Até uma amiga minha que está aí na live, a Amanda, ela falou: Nossa, eu vi ela no campeonato, fui assistir. Até dar um beijão para a Aline, para a Que Amanda aí. legal. Ela falou: Meu, ela tá incrível, um corpão. Eu falei, então, por isso que eu falo: não deixa de competir, não. Não tira isso de dentro de você, entendeu? Não, não é que eu tirei, mas eu coloquei em stand-by um pouquinho, que eu quero É, realmente. não Eu tô num deixa, momento não. bem legal agora na minha profissão, porque com tudo que aconteceu, esse negócio de gestação e tudo mais, Sim. as mulheres ficaram muito próximas a mim, principalmente quem é mãe. Então, eu tô com um projeto muito legal com meu marido. Então, além né, de todas Show. as coisas que acontecem na clínica, a gente tá com um projeto que a gente tá para lançar provavelmente daqui 2 semaninhas. E é um projeto que eu perguntei para a galera do meu Instagram qual que é a sua maior dor, né? O que mais te incomoda, né, no seu corpo e tudo mais. E todo mundo bateu na mesma tecla: barriga, 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 barriga. E a barriga é o que mais voltou rápido na minha gestação, né? E o pessoal querendo saber, eu pratico muito aquele hipopressivo e tudo mais, eu tenho algumas técnicas, eu fiz muita atividade física em casa, o Thiago foi um puta parceirão, me ajudou em tudo, com dieta, com tudo. Eu falei, Thiago, eu preciso ajudar essa galera. Porque eu recebo muita solicitação das meninas pedindo ajuda, principalmente quem acabou de ter neném, as meninas que têm vergonha de treinar, que não quer ir na academia, ou que não tem tempo, falar, o que eu faço? Tô desesperada. Então eu tô para lançar um produto muito legal, que é um que Show. chama Perca a Barriga em 21 dias. O que é isso? Eu vou fazer um desafio aí para as meninas e vai ser totalmente respaldado. Então eu vou ensinar em 21 dias. Não que a pessoa vá ficar com a barriga chapada em 21 dias, mas ela vai começar esse processo nesses 21 dias, onde eu Show. vou ensinar do zero a fazer o BN 21, que é o Barriga Negativa 21, que é o quê? Realmente os exercícios que eu fiz, que realmente fizeram minha barriga voltar a melhor do que antes da gestação, né? Eu já praticava antes, continuei no pós-gestação. Os exercícios que eu fazia em casa. Então, vai ter 21 dias de exercícios para as meninas fazerem. E o Thiago vai dar uma puta de uma aula de nutrição, vai explicar tudo, como Puta, essas meninas show. vão conseguir emagrecer. Então, é aquele pontapé inicial para a pessoa começar realmente a pegar gosto pela dieta, pelo treino. Então, é aquele começo, aquele primeiro passo que todo mundo fala que é o mais difícil, e é o mais difícil, eu resolvi realmente ajudar essas pessoas. Por isso até que eu deixei um pouquinho de lado, um pouquinho o campeonato e tal, porque se eu vou competir, eu quero fazer bem feito. Então, dá para fazer tudo bem feito, eu não vou fazer um negócio meia boca. Então, tá aí Legal. para sair. Provavelmente na semana que vem ou na outra a gente vai lançar esse produto e vai ser muito legal. Que finalmente eu vou ajudar as meninas do zero que estão precisando, que estão querendo, porque, como eu falo, esses exercícios que eu faço com a barriga e tudo mais, que a gente chama de BN 21, ele não é um exercício igual ao agachamento. Você ensina como agacha e pronto. É um processo. Então, eu vou ensinar esse processo do zero. Então, vai ser muito legal. Eu tô bem feliz.
Tenho certeza que vai ajudar bastante gente. Então é bem E legal isso. E a hora que você tiver toda a propaganda, manda pra gente lançar aqui pro pessoal. Ah, legal, mando sim. Mando sim. Vai ser Fala bem pro legal. Carlos aí. Desculpa, o Carlos mandou, tem duas mensagens falando, salva a live. A live vai ficar salva aqui no meu Instagram e vai ficar lá no canal Live 4.5, que é no YouTube. Quem puder se inscrever lá, por favor, ajuda nós. Vai estar salvando os dois. Bacana. E falando em YouTube, a gente também tem um podcast. Ele é quinzenal e é bem legal esse podcast, que não é um podcast de casal. Eu e meu marido, nós chamamos os casais. Então, nós chamamos Gabriel Zancanelli e Marcela, o Fabrício Pacholocchi, com a esposa. Que legal. Então, a gente chama bastante essa galera. Agora, o último foi com o Cris Figueiredo e com a Vivi, que é também atleta, a esposa dele. Nós fizemos com a Lina Antiqueira e com o Thier. Então, a gente tem um monte de live, de podcast bem legal, que também tá salvo lá no YouTube. Chama Caldeira Cast, o podcast. Tem muito conteúdo legal lá, muito. Então, cada casal que a gente chama, a gente aprende muito, né? Então, é muito bacana, agrega bastante. É legal que a gente conhece a história desses grandes atletas como pessoas, né? Então, de família. Pô, a gente teve um com o Nescau. Nossa, o Nescau, esse homem, ele chorou do começo ao fim, ele fez a gente chorar de ficar com a cara inchada depois. E a esposa dele falou assim, meu, ele não chora, cara, ele não chora. Foi muito legal. E eu fiz também um podcast com a esposa dele, com a Everden, que ela é fisioterapeuta da saúde feminina. Então a gente falou muito sobre sexualidade feminina, pós-parto, enfim, foi muito legal. Então todo esse conteúdo tá lá no CaldeiraCast também. Bem bacana. Legal, legal. Convidar o Thiagão aí para próximas lives, pelo amor de Deus, o Thiago Caldeira aqui com a gente aqui. Meu amor, que ele tá lá em cima com o nenê. Por favor, vai ser uma honra. Eu tenho um monte de pergunta para ele, não voltar da gravidez, mas para outro lado, que eu acho que é uma área que ele deve também entrar junto, que é menopausa. Menopausa. Puta, da hora. Inclusive, ó, dá uma olhada no Instagram dele. Ele postou um vídeo bem legal falando sobre alguns chás que ajudam nos sintomas da menopausa. Puta, sim, porque a menopausa para a mulher, principalmente a gente que é atleta, hoje eu tô assim estudando sobre isso, porque eu entrei nessa fase. E assim, você tem mais dificuldade. Dieta, tudo seu já fica mais difícil, entendeu? Você tem as respostas, mas ela é mais lenta, entendeu? Então é uma área assim que eu tô começando a ler, a tentar entender, mas se você tem médicos, nutricionistas que estão nessa área, também te ajuda bastante. Com certeza, sem dúvida. Vale legal. Gente, obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade, obrigada por abrir o espaço aí para eu dividir um pouquinho da minha história. Como eu falei, se eu pude ajudar ou motivar, incentivar alguém aí, eu já ganhei meu dia. Muito bom. Eu que agradeço, puta aula, muito legal sua história. Já te acompanhava, via, mas assim, é muito atleta novo que tá aparecendo, mas você eu já via. E achei muito legal mesmo, Aline. Parabéns pelas iniciativas, parabéns por estar trazendo isso para o pessoal que precisa, porque é pessoas como você que a gente precisa trazer para o pessoal e as mulheres que estão sem informações, né? Com certeza. É muito bom esse trabalho. Gente, obrigada, viu? Obrigada mesmo. Obrigada a você. Um beijo. Galera, valeu essa live, sem comentários. Gratidão mais uma vez, Aline. Parceiraço. Valeu, obrigado, meu parceiro. E avisa o Thiago que nós vai trazer ele. Ouviu, amor? Beijo, boa noite. Fiquem com Deus. Valeu, gente. Boa semana para vocês e até o próximo domingo. Valeu. Tchau, tchau.